Olá pessoas, meu nome é Sara Manini, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe pra vocês a última leitura que eu fiz no mês de... foi esse mês, né, gente? Esse mês a gente tá agora em setembro. Eu terminei de ler faz mais ou menos alguns dias, eu acho que faz mais ou menos uma semana. Agora eu não sei se a gente tava no final de agosto ou se a gente tava já no começo de setembro. E esse aqui foi a leitura do mês passado. A gente acabou enroscando um pouco nesse livro, na leitura conjunta. Se vocês não sabem, a gente tem um clube de leitura chamado Empodério, onde a gente lê mulheres, de preferência, com protagonistas mulheres, com temática de empoderamento, e aí a gente tá aí adentrando dentro desse universo de ler mais autoras mulheres. E dessa vez a gente escolheu um livro nacional, a gente escolheu algumas opções de gênero, né, dos livros nacionais, e acabamos optando por fantasia. E a gente leu os livros da autora Ana Beatriz Brandão. Eu já conhecia a Ana há um tempinho e tinha muita vontade de ler alguma coisa que ela tinha escrito, porém fui adiando, eu não tava lendo tanto, até que a gente decidiu, todo mundo optou por ler o livro Caçadores de Almas, que foi a segunda leitura do Clube do Empodério. Então assim, eu achei super legal a gente finalmente poder ter se introduzido dentro das histórias da autora. Então a gente se arrastou um pouquinho nessa história, porque tem a escrita foi um pouquinho dificultosa para todo mundo, não que a escrita seja difícil, mas o estilo da escrita para a idade que as pessoas que estavam lendo no grupo acabou sendo um pouco infanto-juvenil demais, apesar da temática ser bem intensa, bem assim, um suspense ali em alguns momentos. Mas eu achei que a escrita tá um pouco imatura ainda aqui nesse livro, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas, enfim, já quero dizer que eu não vou tirar o mérito da autora de ter escrito esse livro, porque ela tinha 15 anos. Mas eu tenho algumas ressalvas pra fazer, mas eu vou falar primeiro da narrativa. O livro ele vai se passar em primeira pessoa, a gente vai assistir tudo da perspectiva da Serena. A Serena é uma personagem, assim, que ela é muito sensata, uma personagem, assim, muito inteligente, ela gosta muito de estudar. Inclusive, logo no começo do livro, a gente vai acompanhar ela nessa jornada de conseguir uma bolsa na faculdade, ela tá super concentrada nisso. Porém, ela começa a passar por algumas adversidades ali. Ela é uma pessoa que não acredita em coisas sobrenaturais, ela é uma pessoa extremamente cética, pra ela tudo tem uma explicação, não existe essa coisa sobrenatural. O que faz muito sentido, porque apesar dela ser uma pessoa extremamente inteligente, isso vem com uma carga, assim, de ceticismo, né? De que essas coisas de o inexplicável, sobrenatural, basicamente ele não existe. Então, ela é extremamente essa personagem sensata, inteligente, ela é bem posicionada, ela não é aquela pessoa super tímida, mas você vê esse traço da personagem que não vê muita graça na vida que ela tá vivendo ali, sabe? Ela tem um namorado que faz 2 anos que ela tá com ele, mas meio que tanto faz como tanto fez. Aparentemente parece que ela não ama ele mesmo, e ela tem uma única amiga que é extremamente próxima, que é a Brianna, e as duas, assim, têm uma relação ok, mas enfim, é uma vida, assim, bem morna, pelo que ela mesma descreve ali dentro do livro. Aí algumas coisas começam a acontecer. Ela começa a receber alguns recados estranhos, bilhetes escritos na parede do quarto, algumas coisas assim, alguns sinais estranhos, que ela acredita ser uma pessoa próxima que tá fazendo uma pegadinha com ela, ou a mãe, ou a irmã. Na verdade ela pensa que é a irmã e o irmão dela, um dos dois, e ela até pensa que se eu não me engano é a Brianna, a melhor amiga dela, brincando com ela, alguma coisa do tipo. E ela continua cética, ela acha que é alguma brincadeira que alguém tá fazendo esse propósito. Porém, numa noite, um cara encapuzado, muito estranho, aparece no quarto dela, ele não chega a fazer nada com ela, ele só aparece. Os dois têm um certo contato, assim, visual, muito intenso, como se fosse uma coisa inconsciente de não ter medo dele, ela não sabe explicar direito. Numa próxima noite, não é exatamente algumas noites depois, eu acho que uma noite ou 2 noites depois, ela vai pro banheiro dela e ela acaba dando de cara com uma alma dentro do espelho, com um espírito estranho ali dentro do espelho. Ela se assusta muito e naquela noite ela é raptada por um grupo que ela, assim, desconhece, ela não sabe, é um grupo muito estranho, e ela e a irmã dela fazem parte do ritual satânico. Infelizmente, a irmã dela acaba sendo assassinada nessa noite, mas ela teve a sorte de ser salva por um grupo de caras encapuzados parecido com aquele que entrou no quarto dela naquele dia, e ela acaba descobrindo que eles são denominados caçadores de almas. E aí os caçadores de almas acabam acompanhando e cuidando dela para que ela fique segura. E eles não cuidam dela por um motivo assim, simplesmente altruísmo. Eles fazem isso por um motivo muito específico, porque ela é a última pessoa que tá possuída por uma alma, inclusive ela é possuída e a alma fica dentro dela. Porém, ela consegue de alguma forma driblar e fazer com que a alma fique adormecida dentro dela. Então ela não fica de fato possuída, mas a alma fica ali. Tá ali adormecida, pode despertar a qualquer momento. Inclusive acontece algumas vezes no livro, mas eu não vou falar muito pra não dar muito spoiler. E aí ela acaba ficando com essa alma dentro dela e eles precisam cuidar da Serena pra que ela não seja raptada de novo pelos ângeles, pra que eles não consigam
completar o ritual que eles estão fazendo pra abrir o portal do inferno, que essa é a intenção deles. A gente tem alguns personagens que aparecem, que tem mais protagonismo, e além de protagonismo, eles realmente aparecem como narradores da história, porque a gente tem essa mudança de narrativa da Serena, que a história, ela é a protagonista principal, a história gira em torno dela. Porém, todavia, entretanto, a gente tem algumas mudanças de protagonismo pra ter uma mudança de perspectiva. E um dos personagens principais que aparece muito é o Dorian, que é o cara por quem ela se apaixona no decorrer assim da história, não tão decorrer, mas depois eu vou falar disso. Ela se apaixona por ele e ele é um cara que assim, no início ele não fala absolutamente nada e ela fica muito intrigada com isso, em saber o porquê, como, onde, quando começou. Os dois acabam meio que se interessando um pelo outro, é tipo uma conexão mesmo, muito... não é inexplicável, mas eles vão criando um vínculo ali, mesmo que ele não fale muito, e os dois têm uma conexão logo que instantânea. E ela fica extremamente curiosa, né? Ele desperta a curiosidade dela, e ela fica lá cutucando até conseguir descobrir o que ela quer, do jeito que ela quer. E aí despertar o interesse dele também, e os dois meio que se apaixonam, e eles vão ser um casal dentro do livro. E é um romance bem intenso, mas eu achei que foi um pouco exagerado em alguns pontos. A gente tem também outros personagens que tem um protagonismo que eu gosto bastante, que inclusive o Norman é um dos melhores amigos da Serena, na verdade é o melhor amigo da Serena entre os caçadores. Os dois têm uma amizade muito intensa, ele é um fofo, e inclusive eu acho que a química dela com o próprio Dorian às vezes me deixa assim mais balançada do que a química dela e do Dorian, eu não sei explicar porquê, mas é porque eu gosto muito da amizade dos dois, assim, eu acho que é aquela amizade que pra mim poderia muito bem virar um romance. Enfim, né, o chip errado. Eu sou assim, gente, é sempre assim, eu sempre shippo com o negócio contrário. E aí a gente também vai ter outros personagens que vão entrar depois na história, na parte 2, que tem personagens que eu gosto muito. A Ana é uma delas. Eu amei ela, ela é uma fofa, dá vontade assim de abraçar, de morder. Ela é muito inteligente, muito sensata. E a gente tem alguns outros personagens, tipo o Boyd, que eu também gosto bastante. Inclusive ele vai aparecer em vários momentos. No começo ele não tem tanto protagonismo, mas ele vai ganhando protagonismo ao longo da história. E é um personagem assim que não me cativou tanto, mas eu acho que é porque a escritora realmente não aprofundou ele em tantos pontos quanto o Norman, que era o melhor amigo da Serena, então ele acaba aparecendo mais vezes, né? No começo eu achei que o Dorian ia ser um cara meio bad boy, eu tive essa impressão, assim, mas conforme foi passando o livro eu percebi que na verdade ele era o líder, sensato, cuidadoso e não sei o quê. Que, inclusive, eu imaginei o Dorian, gente, como o ator que faz o próprio Stefan. Não sei explicar porquê, mas pra mim, na minha cabeça, ele era esse ator. Era esse, a cara dele era essa. E aí, na narrativa, a gente vai ter isso, gente. É todo o livro voltado pra essa tentativa de salvar a vida da Serena, porque ela é uma das chaves pra abrir o portal, como sendo a última pessoa da quantidade de pessoas que eles precisavam pra abrir o portal. Então, eles têm que tentar salvar elas de todas as formas possíveis. Minhas considerações. Eu vou falar de coisas que eu gostei e vou falar de coisas que eu não gostei dentro do livro e do porquê que eu acredito que pessoas com a nossa idade tiveram tanta dificuldade de conseguir ler esse livro, apesar da premissa da narrativa ser extremamente interessante, extremamente... Não sei explicar pra vocês, eu só sei que eu curti muito, eu achei a premissa do livro maravilhosa. A hora que eu falei assim, cara, ritual satânico, fantasia e não sei o que, vai ser muito bom. A premissa da história é incrível, porém eu acho que o desenvolvimento da história foi um pouco prematuro, porque eu acredito que a autora, quando ela escreveu a história, ela era muito nova, ela tinha cerca de mais ou menos ali 15 anos, que nem eu comentei pra vocês no começo. Então eu acredito que isso tem influenciado no estilo da escrita, com toda certeza. Eu acredito que esse foi o primeiro livro que ela escreveu. Então assim, acredito que naquela época era muito difícil você ter uma escrita bem desenvolvida com 15 anos de idade, porque assim, você viveu pouco e as coisas que a gente consumia naquela época de anjos, demônios, vampiros, etc. Era uma coisa bem crepúsculo, né? E não é nem crepúsculo livro, tô falando do crepúsculo filme mesmo. Então era uma coisa assim que faltava uma maturidade ali dentro do desenvolvimento da história, dentro do desenvolvimento dos personagens, dentro do próprio romance. Então eu senti que a escrita ali faltou um pouco pra mim, teve um pouco de pleonasmo algumas vezes, eu achei que algumas frases eram desnecessárias, tipo, eu senti que tinha algumas coisas meio subir pra cima, descer pra baixo, sabe? Que não precisava de tanta descrição. Eu acho que o problema pra mim, e a maioria das pessoas que leram comigo, foi exatamente isso, o excesso de descrição. Porque acredito que quando você tá lendo um livro, quando o autor fica te dando excesso de descrição, é meio como se ele desafiasse a sua intelectualidade. Não tô falando no sentido ruim, mas eu já vi algumas discussões sobre esse assunto, do fato de alguns autores descreverem muito algumas cenas e fazer com que o leitor tivesse a sensação de, nossa, sério que você acha que eu não vou saber disso?
seriam coisas assim que alguns erros que eu acho que todo escritor de início ali ele acaba cometendo. Eu acho que é quase impossível não fazer, porque você às vezes perde um pouco a medida do quanto você pode descrever aqui e quanto que o leitor vai entender sem que você descreva. Outra coisa também é o fato da personagem mudar muito rápido. Não é um problema dela mudar, não é um problema do personagem mudar, deles sair de um personagem assim mais tímido, por exemplo, um personagem assim mais assertivo. Não é bem isso. É a questão da velocidade com que isso acontece. Então eu achei que a velocidade de algumas coisas dentro do livro estavam extremamente rápidas. Uma coisa que eu achei que foi muito rápida foi a questão do portal. Eu senti que tudo que girava em torno do portal aconteceu muito rápido, extremamente rápido. Então você ficava assim, gente, mas já aconteceu, mas eu senti que faltou desenvolvimento sobre isso na primeira parte. Na segunda parte a gente tem um desenvolvimento muito melhor sobre a questão do portal, do inferno e tudo mais, mas na segunda parte você sente que gira muito em torno do relacionamento dos dois, ali do romance, etc. E aí meio que a coisa do portal acaba ficando em segundo plano, você não entende direito nada sobre os ângeles, você não explora muito sobre essa situação, meio que você fica ali sem entender algumas coisas. E eu queria um pouco mais contando sobre essa questão dos ângeles, eu queria um pouco mais contando sobre essa questão do portal do inferno, eu queria saber um pouco mais como que isso poderia ser possível, como que não poderia, enfim, que a gente vai explorar de certa forma um pouco mais essa situação só na segunda parte, que já é um segundo ato, uma segunda situação que tá acontecendo ali, e não de fato contando sobre o portal. Uma coisa que eu senti que foi muito rápida também foi quando ela se apaixona pelo Dorian. Gente, eu não tava nem na metade do livro, ela já tava assim, não era nem paixão, ela já tava dizendo que ela amava ele. Então eu fiquei assim, ó. Mas gente, já faz 2 meses que vocês conhecem, já tá amando ele perdidamente, ele nem fala, sabe assim, tipo, ele não conversa muito, não tem um diálogo entre os dois. Então realmente é uma conexão, de certa forma, que ela não sabe explicar exatamente, que ela sente quando ela tá perto dele, só que é realmente, mesmo se os dois conversassem, sinceramente, eu acho que 2 meses é uma coisa muito precoce. Se for paixão, eu entendo totalmente, mas o amor, assim, avassalador, na intensidade que os dois têm, assim, que ela sente, do jeito que ela retrata, no período de tempo que eles ficaram juntos, na quantidade que eles conviviam, porque era uma coisa assim que os dois não ficavam tão próximos, não tinha uma proximidade tão grande pra ela amar ele. Então pra mim foi uma coisa assim, muito rápida, ou essa questão assim de às vezes a pessoa, de certa forma, que não foi retratada ali dentro do livro, mas talvez jogar todo esse sentimento de carência de relações, né, não de relacionamento em si, de jogar tudo isso, projetar isso nele. Então eu senti que talvez pudesse ser um pouco disso, dela tipo meio que ter projetado nele toda a carência emocional dela. Então eu acho que pode ser uma questão de público, realmente. É a questão de, às vezes não ser um livro pro meu público, pra minha idade. Não estou desmerecendo, tá, gente, o que a autora escreveu. Estou colocando alguns pontos que eu acho que se tivessem sido desenvolvidos de outra forma, talvez o livro funcionasse para ambas as idades, ou para um público um pouco mais adulto. Mas como ela escreveu quando ela era muito nova, provavelmente o público dela era um pouco mais infanto-juvenil. Talvez se eu tivesse lido Caçadores de Almas quando eu tinha, sei lá, os meus 15, 16 anos, talvez eu fosse amar o livro na época, e depois quando eu voltasse a ler ele, quando eu fosse mais adulta, eu não ia amar ele tanto assim. Tá tudo certo, tá ligado? Tá tudo bem. E é isso, tá tudo bem, gente. O meme vem pronto. Agora vamos das coisas que eu gostei, né, gente? Porque teve coisas que eu gostei, sim, no livro. Eu achei esse livro, assim, a premissa do livro incrível. Essa coisa do ritual satânico, ela pesquisa muito. Dá pra ver que ela tem uma pesquisa ali pra poder construir história. Ela fala sobre a língua demoníaca, ela constrói toda uma linguagem aqui dentro do livro. Inclusive, a gente tem um dicionário da língua demoníaca aqui no finalzinho do livro. Então eu achei isso bem interessante. Uma coisa que eu achei bem interessante também, que ela não cria casais tóxicos. Eu pelo menos não senti uma toxicidade. Apesar da projeção romantizada, eu não senti uma toxicidade de certa forma. Eu acho que assim, o que me irritou também foi que a Serena no começo ela parecia uma personagem extremamente sensata, e daqui a pouco ela morre de ciúme do Dorian, mas eu entendi o porquê especificamente. E uma das coisas que eu não gostei também foi que ela criou uma rivalidade feminina ali desnecessária, que não fez diferença nenhuma pra história, mas eu entendo que naquela
naquela época que ela escreveu o livro, né, porque acho que a autora tem mais ou menos a minha idade, talvez um pouquinho mais nova, mais velha que eu, não sei exatamente a idade da Bia, né, super íntima da menina. Então provavelmente ela tenha passado pelo mesmo estilo de histórias, de escrita, de filme e tal, que eu passei. Então eu entendo ter essa questãozinha da rivalidade feminina, porque acontece mesmo, acontecia muito naquela época. Enfim, mas eu gostei bastante da construção da história, no sentido da premissa, do que ela queria fazer, e da parte 2 foi uma das minhas favoritas. O segundo ato, a parte 2, foi o que eu mais gostei. Eu achei que ela desenvolveu a história muito melhor do que na primeira parte, talvez porque ela tenha desenvolvido mais as outras questões, não só o relacionamento. E aqui você já sente que o casal tem um pouco mais de sentido, né, de estarem apaixonados e tal. Você sente também que os outros personagens que entraram são personagens que deram bastante valor, agregaram bastante história. O jeito que ela construiu alguns personagens aqui, principalmente as personagens femininas, eu gostei bastante. Achei bem interessante também o jeito que ela escreveu a parte final, que tem uma questão de um labirinto, que tem uma parte de ilusão e tudo mais, que as pessoas assim caem dentro das suas próprias ilusões, é como se fosse uma coisa meio Fred Krueger, sabe? A pessoa é caçada dentro do próprio sonho e aí ela não sabe o que é realidade, o que não é, porque trabalha com os próprios medos da pessoa e tal. Eu achei isso aqui muito interessante que ela colocou aqui dentro. E é isso, eu acho que assim, tem que dar todo o mérito pra Ana, porque na época que ela escreveu, com a idade que ela escreveu, a história realmente é muito interessante e a gente não pode tirar o mérito dela, né? Não posso chegar aqui e simplesmente, tipo, detonar o livro porque eu não gostei, sem pensar em todo o contexto que aconteceu, a época que foi escrita, a idade que ela tinha, o público que eles queriam atingir. Enfim, quantas pessoas de 15 anos que você conhece que escrevem histórias e são publicadas de fato por editoras e tal, principalmente alguns anos atrás. Infelizmente, pouquíssimas, né? E que principalmente no Brasil, que a gente tem uma taxa de leitores comparada à população mundial muito baixa. Então a gente tem que realmente apoiar, né, as pessoas e entender que às vezes pode ser o primeiro livro pode não ser o melhor de todos, mas a pessoa ainda tem uma jornada ali pra frente e com certeza a Bia tem livros que eu sei que são muito bons. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a escrita dela, mas ela escreve muitos outros livros, com certeza eu vou ler, tenho muito interesse de ler sobre a Luz da Escuridão, que ela escreveu. Mas é isso, gente, foi um livro 3 estrelas na minha opinião, e isso não justifica a idade nem nada, porque, gente, eu li Jane Austen há um tempinho atrás, e também acabei dando 3 estrelas pro livro da Jane Austen, que foi Orgulho e Preconceito, por questões de escrita. Achei que foi muito rápido em alguns momentos, muito devagar em outros, enfim. Mas foram 3 estrelas nesse livro, porque eu sei que a autora tem muitos outros livros que são muito bons e tem toda uma carreira ali que a gente tem que valorizar também, e acredito que esse caso seja a mesma coisa, e quase todos os autores sejam isso também, porque tem muitos autores que às vezes você não vai gostar de um livro específico, mas você gosta de todas as outras coisas que ele faz, e é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos também. Caso você tenha interesse de entrar no Clube do Empodera, é só vir aqui embaixo na descrição que vai ter o link para entrar no grupo, para você poder participar da próxima leitura, e lá no grupo vai estar todas as informações, tá bom? E caso você tenha interesse de comprar Caçadores de Almas para ler e tirar as suas próprias conclusões, se você curte realmente livros desse estilo, vou deixar o link aqui embaixo para você comprar na Amazon, o meu link de filiado. Se você quiser comprar qualquer outro livro também, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar e comprar pelo link, que você me ajuda o canal e não paga nada mais por isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, beijo, até o próximo vídeo.